aplicativo. E estamos recebendo aqui no estúdio o governador do estado, Eduardo Leite. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Stout. Bom dia, Rosane. Bom dia. Bom dia também a Jane, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, governador, a gente tem vários assuntos, faz um tempo que o senhor não vem aqui ao nosso estúdio para tratar das questões que envolvem o Rio Grande do Sul, mas eu vou começar com o mais recente. Ontem foi nosso tema aqui também, a partir da sua participação no evento dos prefeitos lá no litoral. Então eu vou direto ao ponto que envolve o ICMS da gasolina. O governo do Rio Grande do Sul, nesse debate que é nacional, porque é uma decisão dos estados, não de um único estado, defende a volta do ICMS da gasolina dos 17% para os 25% ou não? Stout, o governo do estado não vai aumentar a alíquota de 17% para 25%. E não vai aumentar a alíquota de 17% para 25% na gasolina, inclusive porque o que a lei complementar 192 estabelece não é mais alíquota percentual sobre combustíveis, é estabelecer uma alíquota chamada ad-rem, que é uma alíquota de valor fixo numa unidade de medida. Então, ao invés de ter percentual, o Brasil deverá conduzir, os estados deverão conduzir a uma alíquota que vai ser um valor fixo. Isso foi estabelecido na legislação federal com a intenção de fazer com que o tributo não oscile junto com o valor do petróleo no mercado internacional, ou seja, o petróleo aumenta proporcionalmente ao aumento do custo da gasolina, né, derivado de petróleo que é, o tributo aumentava junto, né, aumenta junto. Então, ficando ou em 25 ou em 17, se a gasolina aumenta, vai aumentando junto o custo do tributo do ICMS. O que o Congresso Nacional deliberou na Lei Complementar 192 é que se estabeleça um valor fixo nacional, né, um valor único nacionalmente entre todos os estados. Então, os estados, para poder deliberar sobre isso, aguardam definição sobre a questão da essencialidade ou não da gasolina. Por quê? Porque eles têm valores diferentes. 17% no Rio Grande do Sul é uma coisa, a alíquota básica em outros estados, por conta dessa forçada redução, foi para 21%, por exemplo, incidindo sobre todos os itens, o que acaba fazendo com que vestuário, energia e outros itens que são usados por toda a população paguem mais caro por conta de não poder cobrar uma alíquota diferenciada na gasolina. Os estados aumentaram a alíquota básica, foi isso que acabou acontecendo. Então, é um assunto complexo, e este assunto complexo precisa da resolução sobre a questão da não essencialidade da gasolina. Se ela for essencial, tem que ser tributada como todos os outros itens. E aí, o valor dos 21% que o Piauí, por exemplo, cobra, é um valor na gasolina. O valor dos 17% que o estado do Rio Grande do Sul cobra é um outro valor, e cada um dos estados, por conta da diferença de custos, tem o seu próprio custo de imposto sobre a gasolina. Tributação é assunto complexo mesmo para quem entende sobre tributação, mas ainda compartilhar com quem não tem a obrigação de ter o entendimento, né, todos que estão nos escutando aqui. Mas o ponto objetivo é essa questão da não essencialidade, é o que ajuda a definir o valor único da alíquota chamada ad-rem, que vai ser um valor fixo, porque para alguns estados será menor do que está cobrando, para alguns estados será maior do que o que está cobrando. E este valor não vai ser definido pelo Rio Grande do Sul, vai ser definido em âmbito nacional. É que a secretária Priscila falou em 25%, por isso nós não tiramos o 25% Sim. da nossa cabeça, né? Foi ela que falou lá na reunião da FAMURS em 25%. Não, mas o que foi falado era sobre a expectativa do que deva ser, estamos falando com prefeitos, Sim. que estão preocupados com as suas arrecadações, com toda a legitimidade, tem que prestar serviços, estão aí com o STF tendo determinado que educação infantil é uma obrigação dos 0 aos 3 anos também, não é? E para todo mundo, tem que ter vaga para todo mundo, independentemente de usarem a rede privada ou não. O poder público precisa ofertar mais serviços, e tiraram receitas dos municípios, porque parte da arrecadação do ICMS é das prefeituras. Então, os municípios estão sendo demandados em mais serviços. O piso do magistério, por exemplo, que se debate nesse momento, quem é que paga? Não é o governo federal que assina a portaria que paga. Quem paga são as prefeituras, são os estados que pagam. Então, os custos aumentam e as receitas foram tiradas.
Então a conversa com os prefeitos era justamente no sentido de, olha, estamos aguardando essas definições. Isso impacta no estado do Rio Grande do Sul, para todos nós, né, algo como em torno de R$1,5 bilhão de reais por ano. É o equivalente a uma folha salarial do estado, como se tivessem tirado dinheiro para pagar um mês de salários dos servidores do estado do Rio Grande do Sul. Como essa alíquota vai ser definida nacionalmente num valor fixo, a tendência é que ela se aproxime deste patamar que nós tínhamos anteriormente. Por quê? Porque outros estados cobravam 34%, como o Rio de Janeiro, 31% cobrava o estado de Minas Gerais, os estados do Nordeste cobravam 29%, Paraná, se não me engano, 27%. São poucos os estados que cobravam 25%, como o Rio Grande do Sul. Então a tendência na definição de um valor fixo é que ele vá para um patamar mais próximo. Não sabemos, pode ser menos, né? Isso pode deve ser ser menos. definido quando? Porque assim, está no ar que vai acontecer, as pessoas já ficam com a expectativa, daqui a pouco tem gente no posto tentando abastecer fisicalmente. Quando é que isso deve ser definido? O que se aguarda é uma definição pelo STF, no final das contas, sobre a questão da não essencialidade da gasolina. Mas eu insisto aqui, o Estado não vai aumentar alíquotas de imposto sobre gasolina. É importante deixar isso muito claro mais uma vez. O assunto, como eu disse, é complexo, as pessoas, isso gera confusão nas pessoas. Não haverá aumento de alíquota percentual de 17% para 25% do governo do estado do Rio Grande do Sul. E nem é o que nós estamos defendendo no âmbito nacional, inclusive porque não haverá mais alíquota percentual. O ponto, Rosane, que aconteceu depois da lei complementar 192, veio a lei que estabeleceu essa alíquota fixa da gasolina, veio a lei complementar 194. E a lei complementar 194 estabeleceu que são essenciais tais e tais itens e os combustíveis. Fala os combustíveis, não fala na gasolina especificamente, fala nos combustíveis. O que os estados estão justamente argumentando, né, está se encaminhando, por exemplo, o acordo em relação ao diesel. O diesel vai ter um valor fixo nacionalmente. Por conta da lei que diz que tem que ter um valor ad rem. Os estados fixaram um valor fixo, né, um valor único que vai incidir sobre o litro, então não mais sendo os 12% que o estado do Rio Grande do Sul cobrava, mas sendo um valor que deve ser em torno de 90 centavos cobrado nacionalmente, em todos os estados da federação. Sobre o diesel se conseguiu avançar, sobre a gasolina não se conseguiu avançar, porque não se chegou a um acordo sobre o valor. E o acordo sobre o valor a ser aplicado como valor único depende desta discussão sobre a não essencialidade ou da essencialidade da gasolina, que é um outro ponto polêmico, mas no final das contas é o seguinte: a energia elétrica, é claro, você não tem como dizer que alguém vai viver sem energia elétrica. A telecomunicações, né, ficou claro que é um tema de essencialidade. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem que ter o uso da telefonia. A gasolina, né, cada um que está nos escutando aqui pode eventualmente dizer que é essencial para si, mas quando você olha para todo mundo, para toda a sociedade, tem muitas pessoas que não usam, não tem uso da gasolina, né, não tem, é mais discutível isso. Não estou nem entrando aqui no mérito ou não. Essa é o que a gente aguarda do STF definir. Não, é essencial? Não é essencial? Se não for essencial, a gente consegue avançar na definição de um valor único para ser tributado nacionalmente entre todos os estados. Se mantiver a essencialidade, continua o imbróglio, porque os estados têm dificuldade de estabelecer um valor que venha a impor ainda mais perdas a muitos outros estados. Não para o nosso, que já cobra a menor alíquota do Brasil, com os 17%, mas para muitos outros estados, como por exemplo o Piauí, que eu falei aqui, aumentou para 21% a alíquota básica, porque a questão da essencialidade, ela obriga a trazer para a alíquota básica. Mas o que os estados fizeram, 13 estados no Brasil já fizeram, foi aumentar a alíquota básica. Então, se não podem cobrar uma alíquota diferente na gasolina do que cobram dos outros itens, o que eles fazem? Aumenta a alíquota para todos os itens. Então, vestuário, como eu disse, medicamentos e outros itens que pagam a alíquota básica passam a pagar mais, porque não se pode cobrar uma alíquota diferenciada, um valor diferenciado sobre a gasolina. Então, por isso mesmo que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil, porque esses temas são todos muito complexos. Essas mudanças que estão acontecendo na tributação dos combustíveis têm gerado muita expectativa e tem atrapalhado muito o planejamento dos setores, né? Eu quero entrar no detalhe dos pontos percentuais, porque realmente assustou quando a secretária da Fazenda falou nos 25%. Não era essa expectativa que se tinha, né? Até já tinha nas entrevistas que
nós fazíamos, inclusive com o secretário Leonardo Busato, da Fazenda, ele sinalizava que sim, que teria se vencido essa questão da essencialidade da gasolina, que ela teria um aumento do ICMS nacional, né? Mas que seria 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais. Parece pouco, né? Mas de 17 para 25 é muita coisa. E agora o senhor está me dizendo que que seria uma adoção de um valor, né? Como vai ser agora para o diesel na virada do mês, a adoção de um valor para todo mundo e que isso poderia vir a representar 25% aqui para o Rio Grande do Sul. Mas aí são pontos percentuais bem acima do que estava se esperando de impacto de tributação da gasolina. Você está falando, Jane, sobre a conversa com os prefeitos. Vamos trazer do contexto em que vem essa conversa. A secretária fala diante dos prefeitos sobre a expectativa de arrecadação. É isso. O que se espera de arrecadação para o Estado numa definição de uma alíquota única para todos os estados, é algo que vai trazer mais próximo dos 25%, do que a gente arrecadava com os 25%. Mas a arrecadação é reflexo do que as pessoas pagam. Por que eu estou dizendo? Por que ela disse isso? Porque é uma questão simples. Se você tem estados que cobram 34, 31, 29, 27 e outros cobram 25, estou falando tudo isso aqui na situação anterior a essa lei que foi absolutamente eleitoreira. Isso é muito claro. A lei que estabeleceu a redução forçada de arrecadação. O Estado do Rio Grande do Sul foi o mais prejudicado, porque nós já tínhamos feito um movimento de redução no primeiro semestre. Mais ou menos o seguinte, né? Nos fizeram até de bobos, vamos dizer, de alguma forma, nacionalmente, porque nós já tínhamos feito um movimento com muito esforço, porque olhamos as contas, dá para abrir mão aqui, fazer reduzir dos 30% para os 25% essa arrecadação aqui. E aí nós já diminuímos a nossa arrecadação. Os outros estados não fizeram esse movimento de reduzir impostos no primeiro semestre. Então eles estavam com os cofres mais cheios no primeiro semestre, o que ajudou eles a suportar a redução de impostos do segundo semestre. Nós não, nós já estávamos operando, né, no limite do que entendíamos possível. E aí no segundo semestre temos uma derrubada da nossa arrecadação, que nos faz perder 5 bilhões de reais de arrecadação no segundo semestre entre todas as ações. Então, o que nós estamos trazendo ali, o que disse a secretária justamente se você tem 27 estados que têm que acordar um valor único, e esses 27 estados têm de 34, 31, 29, 27 e 25%, a tendência, né, é que o valor se aproxime do que é o piso, na verdade, que era os 25%. A tendência é este ponto, ou seja 21, 23, ou seja o que for, deve se aproximar mais do patamar de arrecadação que a gente tinha anteriormente, do que vai ser para Minas Gerais, do que vai ser para Santa Catarina, aliás, Santa Catarina é o mesmo percentual que nós, do que vai ser para Rio de Janeiro ou os estados do Nordeste. Então seria o equivalente às pessoas pagarem 25%? Não será o equivalente às pessoas pagarem 25%, porque, como eu disse, isso depende do valor que a gasolina estiver. Se estabelecer um valor único e a gasolina disparar de valor porque o petróleo internacional aumentou e tudo mais, vai ser 20%, entendeu? Porque o valor vai ser fixo, independentemente do valor da gasolina. Mas na prática, tendo essa decisão, seguindo essa lógica, o consumidor vai pagar mais por litro de gasolina do que paga hoje. Isso é certo. Como vai acontecer com o diesel? A decisão foi federal, né? No caso, eu estou dizendo, querem soluções simples para problemas complexos no Brasil. E às vésperas das eleições, o ex-presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional tomam uma decisão absolutamente equivocada, tentando forçar, e conseguiram naquele momento forçar uma redução para tentar gerar uma sensação dentro do período eleitoral que depois se esvai. A prova, eu sempre digo, a gasolina era mais barata para os gaúchos há 5 anos atrás, quando a alíquota era 30% do que ela é hoje, com 17%. Então fica muito claro que não é o imposto o problema. Tem uma questão de um combustível fóssil, com todas as questões do mercado internacional, uma série de questões envolvidas. Então o que se está dizendo aqui olha, tem uma lei federal que estabelece um valor fixo não é definido pelo governo do estado. Então eu insisto, para quem está pegando essa entrevista agora, o governo do estado não vai aumentar alíquotas de imposto sobre o combustível, sobre a gasolina. As alíquotas de combustível passam a ser fixadas, especialmente da gasolina, do diesel, em um valor único nacionalmente. E para chegar a esse valor único entre 27 estados que praticavam até aqui, e praticam alíquotas diferentes, porque no Rio Grande do Sul é 17%. No Paraná foi para 19% a alíquota básica. Em outros estados já foi para 21%. Então são alíquotas que são diferentes. Quando você vai colocar isso para ser um valor único,
né, alguém vai pagar menos, alguém vai pagar a mais. E isso vai ser definido não pelo governo do estado, vai ser definido nacionalmente, entre todos os estados da federação. Eu sei que a gente tem outros assuntos que os colegas querem abordar, só para encerrar esse, que é a compensação financeira do governo federal. Ontem, depois da minha manifestação aqui, eu recebi do Palácio, da sua equipe, um contraponto, e nesse contraponto tinha uma parte que me chamou a atenção, que era de que não se sabia, que o governo do estado não sabia ainda se iria assinar a compensação financeira que o Ministério da Fazenda anunciou na semana passada como tendo sido um acordo. E que e a compensação financeira, como o senhor falava aqui nas entrevistas, né, durante a campanha, era uma condição para que, dentro do seu trabalho, para não elevar impostos aqui no estado. Sim. Então, assim, há o risco de o estado aqui não aceitar o acordo que foi anunciado pelo governo federal? Vamos lá. A compensação que se apresenta é a compensação pelo que já se deixou de arrecadar. Sim. Daqui para frente não há compensação apresentada pelo governo federal. Então, importante, primeiro ponto é isso. Então, o que já se teve de redução de impostos até aqui é o que se está negociando a compensação. A compensação que o governo federal apresentou é menor do que o que nós perdemos. O estado perdeu 5 bilhões de reais. Quando você compara 2022 com 2021, o estado perdeu 5 bilhões de reais de arrecadação. Nas regras que nós esperávamos que pudéssemos avançar, o estado teria compensação de 5 bilhões. Em compensação, muitos outros estados não teriam compensação nenhuma, porque tiveram menos do que 5% de alteração das suas arrecadações, conforme a legislação estabelece. O Rio Grande do Sul, naturalmente, foi vencido no processo da negociação no âmbito nacional, porque era 1 em 27 estados da federação, e a maior parte dos estados forçou para ter uma compensação com regras que fossem atender a mais estados. E todos os estados, na verdade, são atendidos. Então, estados que não receberiam compensação nas regras que foram apresentadas no ano passado, passam a receber. Em compensação, o Rio Grande do Sul, que deveria receber 5 bilhões, recebe 3 bilhões de reais de compensação sobre essas perdas. E esta compensação vai se dar na forma de não pagamento da dívida. Nós aceitamos que tivéssemos a compensação nos 3 bilhões, como eu disse, lutei o que pude para chegar aos 5, na verdade originalmente estavam querendo fazer compensação de 2 bilhões, consegui nas negociações chegar aos 3 bilhões de reais de compensação. Só que o fluxo com que essa compensação vai se operar não atende às nossas necessidades. Nós estamos insistindo para que avancem, pelo menos compensar 50% deste valor neste ano. Eles estão propondo 25% neste ano. Não é o suficiente para nós queremos avançar para 50%. Por quê? Porque isso influencia inclusive nos nossos resultados fiscais, que são fundamentais para que a gente possa avançar em relação a chamamentos de concursos, novos contratos, os reajustes pretendidos, inclusive o do magistério, né? Tudo isso é importante no nosso resultado fiscal para que a gente possa manter as nossas contas em ordem, promover investimentos e tudo mais. Ou seja, dos 2 bilhões de reais que eu devo pagar de dívida, aliás, nesse ano seria 1,5 bilhão que a gente tem aí pela frente, eles querem compensar um valor próximo a 600, 700 milhões de reais. Ou seja, eu teria que continuar pagando a dívida apenas num valor menor. Isso não é suficiente para nós queremos ter um aproveitamento melhor neste ano. Essa é a negociação que a gente está fazendo nesse momento. Rosane. A gente tem tanto assunto para falar com o senhor, faz tempo que não conversamos, né? Mas eu quero falar dos professores. O governo tem na Assembleia Legislativa o projeto de reajuste do magistério. Tem deputados falando em estender para outras categorias, para outros servidores, o aumento, ou mesmo aumentar para aquilo que foi a correção do piso nacional. E eu lhe pergunto, tem alguma gordura nesse projeto para queimar? O governo tem como melhorar essa proposta de alguma forma? Não temos, por 2 motivos. Em primeiro lugar, por ordem financeira. Estamos falando aqui, eu vi manifestações irresponsáveis de alguns deputados, né? Talvez guiados pela forma como governaram o Rio Grande do Sul no passado, usando receitas que acabam, né? Ou seja, que são finitas para pagar despesas correntes, que ficam para o resto da vida.
Então o Estado não pode usar a receita da Corsan para fazer esse pagamento, por exemplo, se a venda se perfectibilizar, se a venda acontecer de fato, como, né, acreditamos que vai acontecer. Nós não podemos usar a própria compensação, ela acontece agora e deixa de acontecer depois, a compensação do governo federal, porque depois fica, todo o aumento que for dado agora fica para sempre, né? Não se retira esse aumento depois. Então o Estado tem que ter muita responsabilidade, tem que olhar das suas receitas permanentes, das suas receitas correntes, o que é possível de fazer em pagamento em salários. Então, primeira restrição financeira. Nós estamos no limite do que é possível fazer de oferta em relação à despesa com o pessoal. Segundo lugar, tem um outro componente que é o legal. Como a nossa receita caiu, né, falamos sobre isso intensamente até aqui, a receita caiu por conta das forçadas reduções de impostos do ano passado, os nossos resultados, a nossa receita corrente caíram nos últimos relatórios, e a despesa com o pessoal não caiu porque tem irredutibilidade de salários, tem uma série de outros pontos. Proporcionalmente, a nossa despesa com o pessoal sobre a nossa receita aumentou e bateu no limite da lei de responsabilidade fiscal. Então não é que o governo tenha sido irresponsável, mas nós fomos atingidos por uma decisão fora da nossa alçada que reduziu a nossa receita e proporcionalmente a nossa despesa passou a bater perto dos 50%, que é o limite do que a lei de responsabilidade fiscal estabelece para gastos com o pessoal. Então eu não posso dar reajustes para além do que uma lei esteja me mandando dar. Os 9,45 que nós mandamos para a Assembleia são os que colocam o valor primeiro da tabela salarial dos professores no piso nacional, gerando toda a repercussão em todo o restante da tabela. Então, isso a lei permite, na verdade, uma interpretação da lei me permite isso. Por quê? Porque eu estou, de alguma forma... Tem lei contra a lei, na verdade. Tem uma lei do piso. Tem que escolher qual lei não vai cumprir. Tem uma lei do piso e tem uma lei da responsabilidade fiscal. Só que a lei do piso, né, eu tenho que atender essa lei do piso. Então, nós vamos argumentar justamente que eu não estou dando um reajuste, mesmo que a lei de responsabilidade fiscal não nos permita, porque eu tenho que cumprir a outra lei. Só que eu posso, no limite do que eu vá cumprir a outra lei, porque se eu der um reajuste maior do que o que aquela outra lei está me exigindo, eu já estou aí dando um reajuste que a outra, Bom, então para além do que a lei de responsabilidade fiscal. O senhor responde aqui uma outra pergunta que é muito recorrente dos ouvintes pelo WhatsApp, que é sobre a possibilidade de reajuste para os servidores em geral com recomposição de inflação neste ano. Entra na mesma resposta? Entra nesta e tem outros indicadores fiscais que têm que ser atendidos pelo governo, né? Que são, por exemplo, um novo indicador que foi estabelecido numa emenda constitucional em 2021, que estabelece o limite da despesa sobre a receita em 95%. E o Estado também, por conta dessas forçadas reduções de impostos, está muito próximo desse indicador. Então, nós estamos absolutamente comprimidos na nossa capacidade de despesas correntes, que incluem salários. Esse é o ponto objetivo. Agora, é importante dizer, né, porque as pessoas confundem que, como se dá muito foco no percentual que foi aplicado ao piso, as pessoas confundem que aplicar então o piso aqui é dar o mesmo percentual, e não é. O piso passou a ser, né, o piso que era de R$3.800 passou a ser de R$4.400. Então é isso que a lei federal estabeleceu. Este aumento de 3.800 para do 4.400 é equivalente ao percentual de 14%. Mas na verdade o que diz a lei federal é o piso agora é 4.400. Esquece o percentual. O piso é 4.400. Com o reajuste que nós estamos propondo de 9,45%, o menor valor passa a ser de 4.400. E onde está 90% dos professores gaúchos, vai ser na nossa tabela de remuneração vai ser R$4.640, ou seja, mais do que o piso nacional. Então o governo cumpre e cumprirá o piso nacional do magistério. Já que estamos falando de magistério, saiu essa semana o edital do concurso do magistério, são 1.500 vagas, né? E a gente recebeu muita reclamação de que não consta no edital professor de história, de geografia, de educação física, enfim, de outras, ensino religioso, espanhol, várias outras disciplinas. Qual é a lógica desse concurso? Por que
que não consta essas disciplinas? Não tem falta de professor nessas áreas? Não, o Estado faz contratações emergenciais, né? Nós não estamos fazendo aqui concurso para substituir todos os professores contratados emergencialmente. Então, acho que é importante deixar claro o seguinte: o Estado ficou 10 anos sem fazer concurso. Nós estamos fazendo um primeiro concurso, mas não levaremos outros 10 anos para fazer um novo concurso. A minha expectativa, inclusive, é de lançarmos um novo concurso ainda neste ano. Até o final deste ano termos um novo concurso para o magistério. Nós estamos voltando a fazer concursos. Eu não posso fazer também uma substituição total de uma hora para outra de mais de 20 mil professores, né? Trocando daqueles que são contratados emergencialmente. O custo não dá no mesmo. Mas é que não é uma questão só de custo, é uma questão operacional, né? Você imagina você ter que fazer, tirar professores e colocar outros no meio do ano letivo. É uma operação sensível essa, né? Da troca de professores de contrato emergencial para concurso público. Então, aliás, muitos que vão passar em concursos possivelmente serão professores que já estão contratados emergencialmente. Então, uma operação que é sensível, complexa, e por isso precisa ser feita com tranquilidade. Esse é um primeiro concurso. Em breve a gente pretende estabelecer novos concursos que possam ir fazendo gradualmente a incorporação de novos servidores. Sobre concursos, então, respondendo às perguntas, são vários grupos que se organizam e mandam mensagens aqui. Concursados da Polícia Civil e da SUSEP têm previsão de chamamento? Nós estamos fazendo a mensuração aí e organizando, como fizemos no governo passado, um cronograma de chamamento. Nós temos uma questão que envolve o concurso dos bombeiros. Esse concurso dos bombeiros tem um prazo de expiração que deve ser agora no mês de abril, então nós estamos priorizando a análise sobre o chamamento dos bombeiros necessários ao Estado. Nós temos uma necessidade também na Polícia Civil, e a Polícia Civil, como tem um prazo. Aliás, a última etapa do concurso é o curso de formação que é feito, e esse concurso expira lá em setembro, então também vamos olhar com atenção para avançar rapidamente no chamamento destes profissionais e vamos analisar a segurança como um todo, formando o cronograma que nós fizemos no governo passado, estabelecendo o cronograma que pretendemos chamar ao longo dos próximos anos, neste ano e nos próximos anos. SUSEP vai ter uma necessidade grande também, porque nós estamos abrindo novos presídios ou reformas e ampliações. A nossa intenção aqui, o presídio central de Porto Alegre está sendo totalmente refeito, né? Um investimento grande do governo do estado, e junto com a entrada em operação deste novo central, deste novo presídio central, a gente pretende fazer a retirada dos brigadianos e a colocada dos agentes da SUSEP. O governador vai ficar conosco mais 10 minutos depois do Notícia na Hora Certa, e a gente avança nos outros temas que estão chegando dos ouvintes e também as nossas dúvidas aqui, temas importantes do governo do estado. Já voltamos. Não tem Notícia na Hora Certa? Então vamos direto aqui. Vamos seguir direto. Derrubamos. Que é bom, a Jane tem uma pergunta sobre Banrisul. Tem muito assunto, governador. Agora eu me senti importante. Derrubar o Notícia na Hora Certa não é para qualquer um. Estou há 20 anos na Rádio Gaúcha, nunca derrubei o Notícia na Hora Certa. Governador, quem é que o senhor indicará para a presidência do Banrisul? Estou fazendo essa análise. O presidente Coutinho tem um enorme valor, nos ajudou muito ao longo desses últimos anos. Estou muito satisfeito com o trabalho dele. Estou fazendo essa análise para poder tomar essa decisão ao longo dos próximos dias em relação à presidência do banco. Acho que nós avançamos muito nesse último ciclo. Como eu disse, uma das missões do banco, sendo um banco público, né, vinculado ao Estado, estar vinculado às nossas principais economias. Nós entendíamos que o banco era muito ausente do agronegócio, ou muito distante do agronegócio. A gente conseguiu avançar de 2 bilhões de reais que o banco ofertava em crédito para quase 8 bilhões de reais ofertado em crédito pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul para o agronegócio. Passou a ter uma presença mais relevante o Banrisul no agronegócio. Então, estou fazendo análise. Eu espero, ao longo dos próximos dias, poder apresentar aí o posicionamento em relação a esse tema. Um nome? Está cogitando outros nomes? Não tenho, se eu abrir qualquer nome vai ser tudo especulação, na verdade, porque a bolsa nem abriu ainda, dá pra falar. vai gerar ainda problemas de ordem do mercado financeiro.
eu posso assegurar a todos que vamos manter o banco no caminho que ele está, que é da responsabilidade na gestão. O banco precisa estar sólido, forte, em favor dos próprios depositantes e de toda a sociedade gaúcha. Então, qualquer definição vai levar em conta esse aspecto de uma governança bem definida, de regras claras na forma como o banco deva agir. O presidente Coutinho cumpriu com essa missão. Por isso, naturalmente, ele também é um nome aí que é considerado a poder continuar contribuindo conosco. O banco vai continuar público? Porque essa foi uma discussão forte na campanha, se o banco seria privatizado ou não seria privatizado. O senhor disse que vai não continuar seria. Vai continuar público. Eu não tenho, como eu disse, para mim não é um tabu, para mim pessoalmente. E eu não acho que seja um problema a discussão sobre a privatização, mas é um compromisso que eu assumi e vai ser mantido, né? O Banrisul continuará como um banco público neste governo. Sobre compromisso de campanha, um outro tema que gerou muita discussão na outra semana envolve a RS 118. Todo mundo sabe que tem uma necessidade de duplicação desse trecho que vai ali de Gravataí, não foi duplicado ainda até Viamão, uma estrada importante da região metropolitana. E uma mobilização muito grande nessas discussões que ocorreram em várias regiões em relação a duplicações e as concessões, uma contrariedade da comunidade que se organizou contra o pedágio. O senhor chegou a assinar na campanha um documento, né, assim como o seu candidato, o candidato que concorreu com o senhor no segundo turno, e o senhor fez uma declaração que gerou uma discussão grande. Nós ouvimos aqui inclusive o secretário-chefe da Casa Civil. Afinal, o senhor coloca mesmo nos estudos que serão feitos essa possibilidade, vai apresentar à comunidade uma possibilidade de uma concessão com pedagiamento, com cobrança de pedágio na estrada? Então, que fique claro, não haverá praça de pedágio na 118. Quero deixar claro para todos que estão nos escutando. Não haverá praça de pedágio na 118. O Estado reabre os estudos desse projeto do bloco 1. Em primeiro lugar, não são estudos sobre a 118. São estudos sobre o bloco 1, que integra diversas rodovias, entre elas a 118, mas rodovias que levam especialmente ao litoral norte do Estado, e a RS 040 e a região das Hortênsias, Gramado, passando por Taquara, entre outras rodovias ali. Então é um bloco de rodovias que nós suspendemos a concessão no governo passado, justamente por conta dessa mobilização. A 118 é uma rodovia importante desse bloco de rodovias, né? E esse movimento por não estabelecer praças de pedágio, o que estava previsto era uma praça de pedágio entre Alvorada e Viamão, gerando um impacto para duas cidades que têm um menor índice de desenvolvimento e que, portanto, seriam de alguma forma penalizadas na visão dessas pessoas em relação à praça de pedágio. Então nós suspendemos esse processo de concessão para uma reanálise. O Estado recomeça a estudar essa concessão não da 118, mas do bloco 1, incluindo a 118, e vai analisar todas as possibilidades. Uma das novidades que vem de lá para cá é a regulamentação do free flow, na verdade, que foi algo que aconteceu em dezembro do ano passado. Que é um pedágio sem a praça. A regulamentação feita no ano passado. Isso é um novo formato de cobrança. Bom, como que isso se aplicaria? É o caso? Não é o caso? É uma alternativa? Tudo passará por consulta pública. Tudo passará por consulta pública. E assim como as consultas públicas, as audiências conduziram para a decisão de não levar adiante o processo anterior com aquela praça de pedágio que haveria entre Viamão e Alvorada, a discussão e a consulta pública pode levar, inclusive, a decisão de não fazer o bloco 1. Eu acho um erro, se for essa a decisão, acho um erro não fazer a concessão e garantir que se haja uma melhoria da qualidade das rodovias que integram a região metropolitana, a região das Hortênsias e o litoral norte. Mas tudo será passado por consulta pública, então é importante salientar. Não haverá praça de pedágio na 118. Essa é uma decisão importante. Também, né, governador, porque não haverá praça de pedágio, mas o free flow é um pedágio. O pedágio sem a praça. As pessoas se referem ao pedágio, né, sabendo o que é pedágio para as pessoas que estão nos escutando. O que é um pedágio? Pagar para circular na estrada. O pedágio é passar numa praça que vai ter e a própria carta do grupo da RS 118, que se mobiliza contra a RS 118, deste grupo de pessoas, de alguns empresários, salienta na sua carta a preocupação com Viamão e com Alvorada. Esta é a preocupação que eles externam ali. Um pedágio que vai afetar Viamão e Alvorada. Essa é a preocupação deles ali.
gerando um isolamento e uma maior depressão para essas cidades na visão deles. Pois bem, então não haverá praça de pedágio que afete a Viamão e Alvorada. Vamos reabrir os estudos e vamos analisar o que vai ser a forma, pode ser eventualmente a outorga, pode ser eventualmente uma participação do Estado colocando recursos. Mas vamos lá, estamos aqui nessa mesa. Todo mundo quer que o Estado cobre menos impostos. Todo mundo quer que o Estado pague melhores salários. Todo o assunto nessa mesa é gastar mais com investimentos, gastar mais em salários, chamar mais concursados, é toda essa demanda, cobrando menos impostos, né? E é uma conta que não fecha. Essa conta tem que fechar, não é o governo que paga a conta, é sempre a sociedade. De que forma que isso vai ser pago, né? De que forma que isso vai sustentar, vai passar pela consulta pública. Há uma novidade que é a possibilidade do free flow. Ela é admitida, ela é uma possibilidade, ela tem que ser estudada. As pessoas nem conhecem como é que funciona e rechaçam de plano, ela tem que ser estudada. Não querem, não gostam, não é adequado? Pois bem, então temos capacidade de aportar algum recurso? Não sei se teremos capacidade de aportar recursos. Por quê? Porque tiraram as receitas do Estado. Nós temos menos receitas do que nós projetávamos originalmente. Muitas pessoas defendem a aplicação daqueles 500 milhões que o senhor no ano passado chegou a propor, né, que se utilizasse na BR-116, que se use para duplicar a 118. Existe essa possibilidade? Os 500 milhões foram anunciados quando nós tínhamos as receitas asseguradas. Dali para adiante, o governo federal nos tira 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. A compensação vai ser do que se perdeu em 6 meses, vai ser feita em 3 anos, Rosane. Ou seja, nós perdemos em 6 meses 5 bilhões. O governo federal vai repor 3 em 2 anos, em 3 anos, na verdade. Qual é a projeção de perda para 2023? Estamos agora no momento que estamos um pouco no limbo, Stout, para poder dizer com segurança o que vai ser, porque teve a retomada da Tustitude, tem a questão do combustível que a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né? A compensação não se estabeleceu exatamente ainda que condição que vai ser 25%, vai ser 50%. Então isso tudo tem gerado, né, um nível de incerteza que nos faz estar de freio de mão puxado, porque a gente não sabe se a receita vai ser 5 bilhões a mais ou a menos por ano. Eu preciso ter segurança sobre essa arrecadação para poder definir plano de investimentos para o Estado. Mas daí entra nessa pergunta da Rosane, né? Os ouvintes perguntam sobre os 500 milhões, onde esse dinheiro está hoje, se esse dinheiro foi para outros fins no Estado. O Estado perdeu 5 bilhões no ano passado. Então, como é que vocês estão dizendo que o dinheiro não está depositado numa conta salvo para uma coisa? No momento que a Assembleia diz que não quer fazer aquele aporte, o dinheiro está todo na conta do Estado. E no segundo semestre o Estado perde 5 bilhões. Então, na verdade, não são 500 milhões, são menos 4 bilhões e meio. No mínimo é isso. Se você tem 500 milhões para poder botar numa conta, de uma hora para outra te tiram 5 bilhões, quanto é que fica? Ou seja, se hoje os deputados dissessem, não, nós queremos que esse dinheiro vá para a obra da 116, esse dinheiro não existe mais. Esse dinheiro não existe, não está depositado numa conta. Contabilidade não é fácil para ninguém. Tem gente que não consegue cuidar das suas próprias contas dentro de casa, não vai entender a conta do Estado, com a complexidade que é governar e gerir com todas as vinculações que existem, porque 12% é da saúde, 25% é na educação, porque tem o repasse para os outros poderes, porque tem irredutibilidade de salários, porque tem custos previdenciários que são crescentes, tem uma série de... é muito mais complexo. Então, não tem um dinheiro depositado numa conta de 500 milhões. Eu entendo que se nós tivéssemos feito aquele aporte, tanto melhor. As obras, por exemplo, do viaduto do complexo Sino-Charlau já estariam concluídas, né? Teríamos uma obra importante em Esteio para o acesso ao parque de exposições. A 290 teria já trechos também duplicados importantes. Bom, a Câmara, a Assembleia preferiu não fazer esse investimento nessas obras que, para mim, entendo, são estruturantes do sistema rodoviário gaúcho. Mas não existe um dinheiro, no momento que não houve a decisão por este aporte, o Estado veio depois uma perda de arrecadação imposta pelo governo federal. Esse dinheiro não está reservado numa conta, esse dinheiro está pagando as tantas contas que o Estado tem que pagar. A Jane ainda tem mais uma questão também, mas só para fechar o senhor até comentou aqui sobre Corsã e acredita que vai se consolidar a negociação. O governo do Estado já tem um destino para esse recurso da privatização da Corsã? Nós não podemos estabelecer destino para aquilo que a gente ainda não tem na mão. Ou desejo, verdade, né? desejo, então. Não, ele será usado para investimentos no Estado. Então, o que nós desejamos é poder ter um novo ciclo de investimentos, especialmente nas áreas que mais
ajudem a desenvolver economicamente o Estado, naturalmente logística, questões do turismo, por exemplo, inovação. Nosso desejo é poder estabelecer um novo ciclo de investimentos como fizemos no Avançar, com esses recursos. Agora, para isso é importante que nós estejamos com as nossas despesas correntes suportadas pelas nossas receitas correntes. O que significa isso? O dinheiro que sempre entra no mês, né? O dinheiro, para quem está nos ouvindo entender, tem um dinheiro do salário. Esse entra e paga as contas que você tem continuamente todo mês. Se você vendeu a casa, vendeu o carro, esse é um dinheiro extraordinário. Esse é um dinheiro que entra e depois acaba. Não dá para aumentar a sua despesa recorrente, né? A sua despesa que acontece todo mês, por conta de você ter vendido o carro, porque o dinheiro do carro vai acabar. Então o Estado é mais ou menos a mesma coisa. Eu vi até, quando entro na discussão sobre alíquota de imposto, isso e aquilo, o governador não precisa desse dinheiro. Primeiro, não é o governador, é o Estado. Não é para pagar as contas do governador. São as contas que atendem a população do Estado. E em segundo lugar, foi usado o argumento de que, como vai ter o dinheiro da Corsã, o Estado não precisa, portanto, da arrecadação desses impostos nessas outras frentes, como a da gasolina, ou seja, qual for a do diesel, isso ou outro imposto. O que é uma absurda irresponsabilidade, porque é defender justamente que se pegue o dinheiro do carro que foi vendido na casa, né? O sujeito vendeu o carro, não, usa isso aqui para pagar os salários. E depois, os salários você não consegue desfazer, não consegue reduzir e nem consegue, no caso do Estado, demitir. Depois como é que paga os salários? Se tiver gasto dinheiro do carro para pagar os salários, vai fazer falta esse dinheiro que poderia ter sido investido em algo que aumente a sua receita, a sua renda. Então vende o carro, compra um equipamento para fazer render, sei lá, vai fazer com o equipamento de corte e costura, vai comprar um equipamento para fazer, investe numa lojinha, faz alguma coisa que vai fazer render esse dinheiro, que vai gerar riqueza para poder sustentar suas contas recorrentes no mês. É o que o Estado pretende fazer. O dinheiro da Corsã tem que ser investido naquilo que vai ajudar a economia do Estado. Estradas, infraestrutura turística, para pegar 2 exemplos de coisas que animam a nossa economia. Inovação e tecnologia, mesmo na educação, naturalmente. Falando na nossa economia, vamos falar de agro, governador, para encerrar a estiagem. Vocês receberam alguma sinalização do governo federal em relação àqueles pleitos que o governo estadual encaminhou? E se tem também aqui, né, uma decisão aqui, algum andamento em relação ao Fundopem da irrigação? Possibilidade de se ter isso? Não, ainda não temos um retorno sobre as novas demandas que fizemos, né? Estamos buscando dar colaboração para a operacionalização do que foi anunciado pelo governo federal, entre eles o recurso dos 24 milhões para atender especialmente a população indígena, quilombola, assentados. O Estado entra como um colaborador, especialmente com a nossa Emater, ajudando a identificar, mapear essas famílias, essas pessoas para serem atendidas. Isso está se desdobrando. Eu pretendo ir a Brasília na semana que vem para ter uma reunião com o ministro Paulo Teixeira. Estou pedindo isso para que a gente possa conversar sobre a possibilidade de avanços em relação ao que nós pedimos. De outro lado, do lado do governo do Estado, para um programa de irrigação robusto, nós estamos estudando com os nossos bancos, né, o quanto que o Estado precisa aportar para gerar linhas novas de subsidiadas que gerem maior atratividade, né? Porque tem que fazer sentido para o produtor. Proteger-se com a irrigação vai ser feito na medida em que essa proteção financeiramente faça sentido para ele, mais do que o risco de frustrar a safra, né? É mais ou menos o seguinte, não faltam empresas que, pelo tamanho que tem da empresa, do número de veículos e tudo mais, o que ele tem potencialmente de perdas com veículos que são roubados ou que batem, sinistros que acontecem, o volume do que ele tem de custo para arcar com isso é menor do que pagar o seguro de dezenas, centenas, milhares de veículos. Então, eu conheço casos de empresas que optam por não ter seguro justamente porque preferem pagar quando acontece do que ter o custo do seguro. Mais ou menos na irrigação é mais ou menos a mesma coisa, vamos dizer assim. Se o produtor enxergar que o custo de financiar a proteção, a sua lavoura com irrigação é maior
do que o que ele vai ter de custos com uma eventual frustração da sua safra, ele não vai aderir ao financiamento, porque os financiamentos existem. Então a gente precisa entender que o quanto que a gente pode aportar e deve aportar de recursos de forma a equalizar juros e ter uma forma de distribuição desse custo de forma que faça sentido e estimule os produtores a fazerem os investimentos. E eu encomendei esses estudos aos nossos secretários e aos nossos bancos de desenvolvimento, que nos proporcionará em breve poder anunciar algo nessa direção. Tá todo mundo olhando atravessado aqui. Mas para fechar, como o senhor já definiu como prioridade do governo na educação, a Rosane tem a última pergunta sobre não educação. Vai escapar das minhas perguntas sobre educação, né? O senhor definiu como prioridade, anunciou esse plano de as escolas fazerem as obras emergenciais, mas eu sei que vai ter um pacote nos próximos dias, um anúncio de medidas na área da educação. Dá para adiantar algumas delas? Olha, eu quero deixar claro, a gente já vem avançando, né? Aumentamos a gratificação dos diretores, estamos aí fazendo um grande esforço para que os salários, né, o piso seja pago até mais do que ele, na verdade, no nosso estado, recursos do Agiliza disponibilizados, parcerias que estão sendo feitas com várias instituições do terceiro setor. Então o Estado está se movimentando, não está parado em relação à educação. Eu prefiro aguardar para a gente fazer os anúncios, Rosane, mas eu asseguro, nós temos essa prioridade, estamos avançando em relação à nossa estrutura. O que muito pega em relação à educação é o aspecto físico das escolas, e de fato precisa avançar muito, precisa melhorar muito. O Estado se precarizou, perdeu capacidade de investimentos e as escolas sofreram junto, né? A gente está num grande esforço para que a gente possa colocar a infraestrutura escolar de forma adequada. Vai levar tempo, não é um botão que a gente aperta da noite para o dia, mas vamos chegar lá nas condições que desejamos para que o Estado possa ter o atendimento àquilo que são as nossas metas, a expansão forte do ensino médio em tempo integral, uma melhoria da qualidade de aprendizagem, fundamentalmente em ambientes escolares que sejam boas referências para as comunidades. Aliás, eu saio daqui e vou para uma reunião com a equipe do Gerando Falcões, porque é para nós avançarmos naquele projeto de intervenções nas comunidades, né, mais carentes, especialmente aquelas com mais vulnerabilidade, situação de violência, com um olhar 360, ou seja, a escola vai ser priorizada como escola de tempo integral, a infraestrutura urbana, nós vamos apoiar o município para melhorar praças, parques, iluminação, pavimentação, a saúde, que tem que ter um olhar também de promoção e prevenção com o posto de saúde, a parte da assistência social, o alinhamento com as equipes de formação profissional da nossa equipe de Secretaria de Trabalho para o desenvolvimento profissional daquelas pessoas e empregabilidade. Então nós vamos olhar para as comunidades, né? Eles têm um projeto no Gerando Falcões que é o Favela 3D, que olha justamente todas as dimensões que essas pessoas vivem, e nós estamos desenvolvendo um projeto para, da mesma forma, investirmos aqui no Rio Grande do Sul. Governador Eduardo Leite, muito obrigado por vir aqui ao estúdio. A gente conseguiu repassar vários temas aqui. Volte sempre. Está convidado. Sempre não, porque vocês aí vão reclamar que eu estou ocupando demais o espaço aqui, né? Mas sempre frequentemente pretendo estar aqui. Obrigado pelo convite, porque falando com vocês, estamos falando com milhões de gaúchos, tenho certeza disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia de trabalho. 9h19, intervalo e já voltamos.